Buenas chicos, hoy siguiendo con la misma unidad que estábamos trabajando, vamos a hablar un poco sobre algunas palabras que llamamos indefinidas, o sea, que no definen, que no determinan las cosas, ¿está bien? Empezamos como siempre con un diálogo. Mira, yo voy a leerlo, podéis pausar después y leerlo también en voz alta, ¿vale? Para practicar. ¿Hay algo en la nevera? No, no hay nada, tengo que hacer la compra. ¿No hay ninguna fruta? No, ninguna. Bueno, voy al mercado ahora, ¿quieres algo? No, no quiero nada, después voy yo. ¿Bien? Entonces tenemos aquí un diálogo que nos trae algunas palabras que no definen exactamente. Algo, nada, ninguna, algo nuevamente y nada. Estas palavras são indefinidas. Há algo na nevera? Algo o quê? Qualquer coisa. Ele vai dizer, não, tem nada. Nada também não diz. Nem, né? Não há nenhuma fruta. O ninguna é também uma palavra indeterminada porque ela não fala de quantidade ou não especifica qual é essa fruta que você procura. E aqui, novamente, algo e nada. Tá bem? Então, vamos a ver como usamos estas palavras. Elas se dividem, geralmente, são pronombres e adjetivos indefinidos e elas se definem, elas têm geralmente um antônimo, ou seja, uma palavra que é o seu oposto, tá? Como em português, algo, em espanhol, só que eu digo algo. Exemplo, tiene algo interessante? O contrário de algo é nada. Não, não tenho nada. Tudo bem? Então, aqui nós usamos os dois opostos. Alguém, nadie. Alguém, olha o jeito que eu falei, esse al é mais forte, tá? Então, alguém, que é alguém, e o contrário de alguém é ninguém, ou seja, nadie. Se lo has dicho a alguém, no se lo ha dicho a nadie. Então, ele não disse a ninguém, tudo bem? Uma coisa interessante aqui, interessante para que vocês se atentem sempre a isso. Muita gente confunde o nadie com nada, mas nunca confundam isso. Lembra que o nadie é só ninguém, ok? Nada é igual ao português. Algum, alguno, ou alguna, algunos, algunas. O contrário, nenhum, ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. Mira, interessante uma coisa. Aqui eu posso usar algum ou eu posso usar alguno. É a mesma regra que nós já trabalhamos com a palavra uno, o número uno, primeiro, terceiro, que é o quê? Quando a palavra a qual essa palavrinha se refere vem logo depois dela, nós tiramos a letra O, ou seja, ela acontece sempre no masculino, no singular. Nesse caso do exemplo, tienes algum CD de Thalia? Algum o quê? CD de Thalia. Então, tá logo depois, não tá? Da palavra. Por isso, eu usei algum. Se eu perguntasse de outra forma, se nós, por exemplo, já estivéssemos falando do CD da Thalia, e eu perguntasse assim, você tem algum? Eu perguntaria, tienes alguno? Por quê? Porque aí a palavra CD de Thalia, a coisa a qual eu me refiro, não está na frase, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Na resposta, mesma coisa com nenhum, ninguno. Creo que não tenho ninguno. Por que usei ninguno? Porque CD de Thalia não está aqui. Se eu colocasse detrás, ficaria assim, creo que não tenho nenhum CD de Thalia. Porque eu usei aqui a palavra logo depois. Tudo bem? Então, lembrem-se sempre dessa especificidade. Sempre com masculino singular. Se fosse uma coisa no feminino, eu manteria igual. Por exemplo, ¿tienes alguna revista sobre Thalia? Não, não tenho nenhuma. Ok? Ou ¿tienes alguna? Então, não vai mudar. Sempre o masculino que muda nesses casos de tirar a letra O. Tudo bem? Bueno, vamos entonces a practicar un poco esto. Quiero que siempre relacionéis la primera columna con la segunda. Hay que poner los números aquí delante, ¿está bien? Para corregir.
Mientras hacéis, podéis leer también en voz alta para practicar. Bueno, chicos, vamos a ver la letra A. ¿Quieres un vaso de leche? Podría decir, no, gracias, no quiero nada. ¿Verdad? Mira aquí, nada. ¿Hay algún periódico en casa? No, no hay ninguno. Hoy no lo he comprado. ¿Tranquilo? Después, ¿ha venido ya algún cliente? Aqui algum. E estou falando de uma pessoa, então, no, todavía no ha venido nadie. 5. ¿Hay una farmacia cerca? No, no hay ninguna por aquí. ¿Está bien? Ninguna, porque estoy hablando de la farmacia. De farmacias. ¿Tiene algún bolígrafo? No, no tengo ninguno, solo llevo un lápiz. Aqui, uno. Ok? Por que que aqui eu usei ninguno e não nenhum? Porque a palavra bolígrafo não veio de novo aqui de trás. Se eu utilizasse, eu teria que dizer, no, no tengo ningún bolígrafo. Entenderam? Então, só para retomar aquela regrinha. Tranquilo, não é? Bueno, vamos a outro exercício. Completa aqui com os indefinidos. Letra A hasta la F, podéis dar al pause y volvemos para corregir. Bueno, chicos, vamos a ver. La letra A. Los ladrones entraron y los vecinos no oyeron, los vizinhos no escutaron nada. Nada. La letra B. Ha hecho la cena. Vamos a comer fuera. Então, aqui precisa ser uma pessoa para fazer. Então, nadie. Ninguém fez o jantar. Ok? Depois, quer ir ao cine comigo hoje? Então, se eu estou num grupo e eu pergunto para as pessoas, é também a alguém. Alguém quer ir ao cine comigo hoje? Depois, a letra D. De vosotros sabe quando será a prova. Então, aqui algum de vocês, alguno de vosotros, tá bem? Hay tarará para mi hermana. Então, hay alguna carta para mi hermana. E não hay en la nevera, não hay nada. Uma coisa muito importante é que em espanhol vai funcionar como um português em algumas coisas. A palavra nada, nadie, são palavras que já carregam um sentido de negação. Mesmo assim, eu preciso usá-las em uma frase negativa. Então, eu digo, não tem ninguém. No hay nadie. É como se eu negasse duas vezes. Em espanhol, também funciona dessa forma, tá? Diferente do inglês, para quem já sabe aí. Tranquilo? Então, vamos seguir. Temos agora um exemplo de carta para que vosotros os inspireis. Então, um exemplo de uma carta para vocês se inspirarem, já que também nessa unidade, falando de passados, nós trabalhamos um pouco com essa questão de viagens e de excursão. Já temos trabalhado com isso algumas aulas, não é? Bom, então vamos lá. Para escrever uma carta, primeiro, la fecha. Cusco, el lugar, 30 de junio de 2017, por exemplo. Querida Lucia. Então, aqui você sempre vai colocar o nome da pessoa. Querida, ou se for uma carta mais formal, que mais adiante nós vamos ver, tem senhor, outros pronomes de tratamento, depende da pessoa. Aqui são amigas, portanto, querida Lucia. Te escribo desde Cuzco. Es una ciudad impresionante y me lo estoy pasando muy bien. Todos los días visitamos monumentos muy interesantes y hacemos excursiones. La semana pasada estuvimos en una fortaleza para los ritos y fiestas sagradas de los incas. Vimos las fiestas del Inti Raymi, que son increíbles. Bien, aquí entonces vamos a ver. Me lo estoy pasando bien. Aquí visitamos las cosas y hacemos todo en presente, ¿verdad? Y aquí la semana pasada, cuando ya utilizo yo una expresión de tiempo, voy a definirlo. Por lo tanto, este pasado simple, estuvimos, ¿verdad? Vimos también, ¿vale? Seguimos entonces. Anteayer fuimos a Machu Picchu y visitamos las ruinas incas de la ciudad. Estuvimos allí todo el día. Al día siguiente nos quedamos en la ciudad.
Fui al mercado, hablé con unos vendedores y compré unos recuerdos. En fin, lo típico de los turistas. Un abrazo muy fuerte, Pilar. Entonces aquí también uma palavra que marca el tiempo, anteayer. Ayer é ontem, então anteayer, antes de ontem, ok? Por isso, eu vou usar então fuimos, visitamos, estuvimos, nos quedamos, tá bien? Fui, hablé, compré, tranquilo? Entonces, esta carta nos demuestra cómo usar el pasado simple. Una cosa importante cuando va a despedirse de alguien con una carta o un correo electrónico que sea que tiene esta misma estructura, siempre un saludo, ¿está bien? Un abrazo muy fuerte, un beso, si es algo informal para amigos. Y más adelante vamos a ver las más formales, como por ejemplo saludos cordiales y cosas así que se envían en correos y cartas más importantes, formales, así, ¿está bien? Bueno, chicos, entonces, ahora tú piensa en el viaje que más te ha gustado hacer e cuéntalo usando o pretérito adequado. Então aqui eu quero que vocês, pensando nessa carta, pensem em uma carta para algum amigo de vocês, como se vocês tivessem acabado de fazer essa viagem e fossem então contar essa viagem para alguém, ok? Então eu quero que vocês pensem com o pretérito adequado. Por quê? Suponhamos que esta viagem tenha sido este mês, então vocês vão usar o composto. Este mês he ido, he viajado, he tomado el autobús e por aí. Se vocês usarem uma viagem um pouco mais distante, vocês vão usar esse pretérito simples, já conjugar o verbo direto no passado. Fui, viajé, tomei el autobús, ok? Então, vocês podem até praticar com os dois casos, tá? Sempre lembrando de responder a essas questões nesse texto que vocês vão compor. Quando fuiste? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué visitaste? ¿Qué te pasó? ¿Y qué hiciste el último día? Tudo bem? Aqui eu vou dar um exemplo. Quando fuiste? El 2010 fui a Barcelona, entonces ya puse cuándo y dónde, con mi hermano. Nos quedamos en Barcelona durante 3 semanas. Visitamos a muchos museos, al Parque Güell, y también nos quedamos en la casa de un amigo. ¿Qué hiciste el último día? El último día salimos para beber con este amigo e também fomos à la playa. Pronto, acabou. Tá vendo que é bastante simples? Então eu quero que vocês tentem fazer esse exercício na casa de vocês, ok? Bueno, chicos, esta clase fue sobre los indefinidos, entonces, y para fijar un poco más el pasado simple. Nos vemos la otra clase. Adiós.